Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, olá, tudo bem? É hora do programa Cidade Aberta iniciar aqui na nossa TV Cidade Farroupilha, a TV do nosso município, e você nos acompanha aqui pelo canal 14, também pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook, YouTube e outras plataformas, e ainda também por meio do aplicativo da TV Cidade. É muito fácil, é só você baixar no seu celular o aplicativo da TV Cidade, é totalmente gratuito e você vai ter acesso à nossa programação 24 horas por dia. Claro, é necessário que onde você estiver haja sinal de internet no seu celular e desta forma você poderá estar conectado à nossa programação no trânsito, no ônibus, enfim, na sala de espera, em qualquer lugar você pode estar conferindo tudo que de importante passa aqui na nossa TV Cidade. É mais uma para estarmos cada vez mais juntos. O programa Cidade Aberta, o programa que aborda os assuntos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, é o nosso programa de entrevistas. E o assunto de hoje não poderia ser diferente. Nós vamos falar sobre o que muda no trabalho com a entrada em vigor das novas leis trabalhistas. Todos sabem de que neste segundo semestre do ano, o governo federal aprovou no Congresso Nacional e depois o presidente da República sancionou o projeto de lei da modernização trabalhista no Brasil. E agora, dia 11, mas com validade a partir do dia 13 de novembro, então esta legislação passa a entrar em vigor. E para entendermos um pouco mais sobre o complexo assunto, são nossos convidados no programa de hoje, a advogada especialista na área trabalhista, que integra a equipe da Bianchi Advocacia, a doutora Melissa Martins, e também o presidente da OAB, subsecção de Farroupilha, doutor Rafael Portolan Colada. Quero cumprimentar inicialmente a doutora Melissa. Doutora Melissa, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar conosco aqui nos estúdios da TV Cidade. Seja bem-vinda. Obrigada, é sempre bom contribuir aqui com vocês com o programa. Nós aqui ficamos felizes em ser convidados. Ótimo, e também quero agradecer mais uma vez, sempre de prontidão, sempre nos atendendo, o presidente da OAB Subsecção Farroupilha, doutor Rafael Portolan Colada. Doutor Rafael, também bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Leandro. Obrigado, doutora Melissa. Uma honra poder compartilhar a mesa com vocês. E a gente espera poder fazer um bom debate sobre um tema que é muito importante, porque afeta a relação de praticamente todas as pessoas em relação à questão do seu trabalho, não é? Com certeza. Bom, a lei que está entrando em vigor, a modernização das leis trabalhistas do Brasil, aprovada então neste ano pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República, depois do período que foi colocado como uma espécie de uma quarentena, que é normal isso na legislação, passa a ter vigência então as novas leis, as alterações, mexendo em diversos pontos da relação do mercado de trabalho, na relação entre empregado e empregador. Doutora Melissa, qual é a leitura que a doutora faz desse conjunto de medidas de alterações que passa a valer? Olha, é uma lei que traz bastante modificação, né? Ela mexe realmente muito nessa relação entre empregado e o empregador. Particularmente, eu vejo que muita gente é contra. Eu prefiro não tomar nenhum lado, nem ser contra, nem a favor. Eu prefiro torcer pelo bom senso e esperar que realmente essa lei cumpra a finalidade com que ela foi criada, que ela veio para gerar mais empregos, na verdade. Então, eu torço para que isso realmente aconteça, que ela gere mais empregos, que ela traga um melhor vamos dizer assim, melhor relacionamento entre o patrão e o empregado, que é o que eu acho que está faltando hoje, e a lei está dando esse viés, ela possibilita isso, ela deu um entendimento maior. Ela está dando uma grande importância ao acordo individual, então isso vai permitir o quê? Que o patrão faça um acordo diretamente com o empregado. Sim, só que para o patrão fazer um acordo com o empregado, ele vai precisar esclarecer aquele empregado, vai precisar explicar para ele. Então, na verdade, eu estou criando um cidadão, porque o empregado, às vezes, pouco sabe. Ele entende
tem uma noção de que ele tem um direito, mas ele não sabe como exercer, ele não foi atrás. Então, agora a gente está buscando isso, o encontro desse relacionamento e fazer funcionar essa máquina, né? E não causar grandes prejuízos, embora eu sempre digo e não nego, a lei modificou sim, vai trazer muitas mudanças que grandes juristas e vários juízes dizem que é prejudicial ao trabalhador, sim, mas eu prefiro pensar que essa convivência, esse debate, essa discussão vai fazer com que a relação de trabalho melhore para as duas partes, porque no momento que eu tenho duas partes esclarecidas, né, com livre vontade de manifestação, vai sair coisas, um direito, vamos dizer assim, realmente equilibrado para as duas partes. Até porque no momento me parece que esta relação, não dá para generalizar, não quero generalizar também, mas em muitos casos a relação entre trabalhador ou melhor, entre empregado e empregador, ela está bastante conflituosa, ou seja, tem muitas diferenças. Talvez a lei venha para colocar, as duas peças são importantes, mas mais próximas, mais niveladas. A discussão nivelada, vamos dizer assim, porque o empregador ele vai ter sempre o poder de direção, né? O poder potestativo, que é aquele poder de mando, né? E, obviamente, o empregado ele tem uma certa dependência. Então, a gente não pode simplesmente apagar e dizer que a lei veio para resolver. Não, tem que ser tudo com cautela. E no direito do trabalho é caso a caso. Empresas têm que ver caso a caso. Ela tem que conhecer a sua gestão, ela tem que conhecer todo o seu negócio, para saber o que daquilo ela pode aplicar, o que não. Porque senão ela está correndo risco, ela está gerando passivo, ela está prejudicando o empregado. Depois nós vamos acabar na Justiça do Trabalho com o litígio. Discutindo a situação. Exatamente. E o que a lei veio propor? Exatamente isso, que diminuam as demandas trabalhistas. Por quê? Porque com o diálogo, com a discussão, não deve haver o entendimento, né? Então é isso, vamos começar. Com certeza. Doutor Rafael Portolan Coloda, também qual é a sua primeira interpretação, assim, de um aspecto bastante geral da nova lei da modernização trabalhista? Ela vem com um conjunto muito grande de mudanças, enfim, essas mudanças são salutares? Era necessário mexer em algumas questões como as que foram mexidas? Bom, vou dividir um pouco a fala. Em primeiro lugar, eu fecho com a doutora Melissa na questão de que a lei está aí, né? Ela está no ordenamento jurídico e ela vai produzir os seus efeitos, né? Com relação a como o judiciário vai entender essas normas, é uma questão posterior. É outro departamento. Que logo ali nós vamos verificar. Sabe. Nós temos um momento anterior à legislação que foi aprovada. A CLT nossa é antiquíssima. Eu entendo que ela está defasada sob diversos aspectos. Nós temos questões de trabalho moderno, como a questão do teletrabalho, que é o home office, para quem está mais acostumado com o termo, que não era regrado, e aí toda sorte de dificuldade de estabelecer jornada de trabalho ou vencimentos que as pessoas poderiam auferir em função desse tipo de trabalho, cada vez mais existente. Então nós precisávamos evoluir, sim. Aí é a questão, precisava ser de forma tão abrupta, tão assodada, eu diria até com um afastamento do diálogo da sociedade. A OAB, ela, por exemplo, ela participa de diversas discussões. Ela não participou dessa questão da reforma trabalhista porque nem tempo teve. O projeto tramitou a toque de caixa na Câmara e no Senado. Houveram pontos que a Câmara dos Deputados aprovou, que o Senado não concordava, e foi feito um acordo que o Senado aprovando, o texto iria para o presidente, que faria alguns vetos ou encaminharia uma medida provisória para estabelecer algumas alterações que eles entendiam que já estava equivocado. Então eles acabaram aprovando, não houveram os vetos do presidente, até agora não existe a medida provisória anunciada. E nós tivemos um encontro numa jornada de direito do trabalho, né, agora no mês de outubro,
mais de 160 enunciados, se não me falha... 129 enunciados, né, dando conta de itens que foram aprovados pela reforma e que o judiciário ou as pessoas que participaram do Congresso entendem que não devem ser aplicadas porque feririam regras de direito internacional ou disposições constitucionais. Pois é, tem até a manifestação da OIT, Organização Internacional do Trabalho, né? Sim, então esse é o cenário. O arcabouço. E o que eu acho que é muito nocivo? A questão, eu prego muito que para nós termos o avanço social todo, que é o que a doutora comentou, nós precisamos necessariamente ter segurança jurídica. É muito difícil estabelecer uma relação em que os próprios colegas que militam na área trabalhista vão ter dificuldades de orientar os seus clientes. Pela reforma, se teria que fazer uma revisão geral dos contratos de trabalho, mas essas revisões, elas vão valer, não vão? Como é que vai se dar ali adiante? Eu acho que esses grandes pontos de interrogação, eles fazem mal para o Brasil. Fazem mal para a geração de emprego, fazem mal para tudo aquilo que se diz que a reforma vem a combater. Mas são questões postas ali para adiante nós verificarmos como vão ficar também. Tem pontos muito positivos na reforma. Eu acho que do limão você tem que fazer uma limonada. Tem coisas que, se eu quiser olhar pelo lado negativo, eu vou conseguir enxergar. E se eu quiser olhar pelo lado positivo, eu também vou conseguir enxergar. A questão do trabalho intermitente, né, por exemplo, eu posso dizer que é um subemprego em que a pessoa tem que ficar à disposição do empregador para quando ele quiser chamar, ela tem que estar à disposição para trabalhar, ou eu posso dizer que isso vai regularizar aquilo que se chamava de bico. Seguranças de boates, eventualmente garçons que trabalham num lugar ou outro, agora eles vão ter o amparo de ter uma carteira assinada nos diversos locais aí que eles prestam serviço. Então, tem o lado positivo e o lado negativo. Eu espero que a gente consiga caminhar para a segurança jurídica. Esse é o desafio. É o grande desafio. Nós vamos ao nosso primeiro espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta então ampliando alguns dos principais pontos, que são muitos, mas talvez os mais importantes, que mexem na relação do trabalho, ou na relação entre empregado, empregador, funcionário, ou, enfim, patrão. A gente volta já já no Cidade Aberta de hoje aqui da sua TV Cidade Farroupilha. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade. Eu sou Joana Butelli, nutricionista. Estou há anos nesse ramo tentando ajudá-los a ficar saudáveis para o resto da vida e não para o verão, nem para o inverno, e nem para o casamento. Né? Hoje minha dica vai assim, vamos viver saudável. A nutrição envolve muito mais que o comer. Né? Envolve estar bem no trabalho, vamos estar saudáveis com a família, vamos estar saudáveis na alimentação, na prática de atividade física, vamos ser saudáveis no dia a dia. Né? Então, hoje, cuidem muito também quem vocês têm por perto, né? Se as companhias estão boas, se o trabalho não está muito estressante, isso tudo reflete na alimentação. Né? A gente, no consultório, às vezes tenta ficar tirando um pouquinho. Cuidado com isso, cuidado com o que fuma, cuidado com o que bebe. O ambiente muito também interfere nessa saúde que a gente busca.
Então, hoje, minha dica, acredito que seja assim, viva o mais saudável possível, o melhor possível, busque aquilo que te faz bem. Né? Modismos, o ambiente hoje, o estressado, o ambiente do fumo, o ambiente das drogas, esse ambiente todo vai nos levar para o pior caminho. Então, vamos lá, sigam em frente nessa busca que eu sei que é difícil, mas vale a pena. Farmácia Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmorbida Dallagnese, sou engenheira de alimentos e a dica é optar por estabelecimentos que possuam as boas práticas implementadas, funcionários que possuam capacitação em microbiologia. Por que estudar microbiologia de alimentos? Porque milhares de micro-organismos estão presentes naturalmente em nosso ambiente, ou seja, na terra, na água, nas pessoas, no ar, nas plantas, nos animais. São micro-organismos tão pequenos que não conseguimos enxergar a olho nu. Precisamos de ajuda de um aparelho com potentes lentes, chamado microscópio eletrônico. E existem 3 tipos de micro-organismos. Os micro-organismos que nós chamamos de bons, que nos auxiliam na produção de queijos, iogurtes, vinho, pão e cerveja. Já os micro-organismos deteriorantes, que estragam os alimentos, mudando seu aspecto, cheiro e sabor, o que impede o consumo do produto, podendo ou não causar doença. E, por fim, temos os micro-organismos maus, ou patogênicos, que causam doenças. Eles são uma verdadeira ameaça à nossa saúde, pois produzem um veneno chamado toxina. Por isso, os serviços de alimentação devem apresentar armazenamento ideal para seus ingredientes na temperatura correta. Devem cozinhar os alimentos até atingir a temperatura correta, que destrói esses micro-organismos. Então, reforço a dica: frequentar estabelecimentos que possuam boas práticas. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmorbida Dallagnese, sou engenheira de alimentos. Estou aqui para dar mais uma dica super importante sobre alimentos seguros. Ovos mal passados, com a gema mole ou sobremesas que levam ovos crus, não devem ser consumidos. Exija do restaurante ou lanchonete atenção para o risco de contaminação por salmonela. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais,
em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 356. WhatsApp 054 99990 0073. O programa Cidade Aberta volta aqui pela TV Cidade Farroupilha, o nosso programa de entrevistas sobre os assuntos do momento. Hoje estamos discutindo as mudanças que vêm na área do trabalho, nas relações do trabalho, a partir da entrada em vigor da nova legislação trabalhista, a modernização das leis trabalhistas do Brasil. São nossos convidados, o presidente da OAB Farroupilha, subsecção aqui de Farroupilha, Dr. Rafael Portolan Coloda, e também a advogada especialista na área trabalhista, integrante da equipe da Bianchi Advocacia, doutora Melissa Martins, conosco aqui nos estúdios da TV Cidade. Eu quero entrar num assunto agora que se fala muito, e vou questionar a doutora Melissa, porque as pessoas estão entendendo assim, a legislação nova que vem aí coloca: prevalecerá o acordado entre patrão e empregado sobre o legislado. Doutora Melissa, a doutora Melissa é empresária, é dirigente, é proprietária, sócia, dona de uma empresa. O Leandro vai trabalhar nesta empresa. Bom, a partir de agora, o Leandro e a doutora Melissa vão fazer um contrato de trabalho. O que nós celebrarmos aqui vai ter validade ou terá que estar à luz de alguma lei? Não, com certeza, primeiramente, vai ter que estar sobre a égide da Constituição Federal. Nada acima da Constituição. Nada acima da Constituição. Então, primeira coisa, né? Nós vamos contratar, jornada permanece sendo diária de 8 horas, o limite, né? No máximo 44 semanais. Essas têm que ser respeitadas. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Abaixo da Constituição, então, nós temos a CLT. A CLT permite fazer horas extras, no máximo até 2. Além da carga horária Além da carga horária diária, né? Permite agora, por acordo individual ou acordo coletivo, contratarmos compensações, prorrogações de horário, mas sempre respeitando esse limite da Constituição, né? Então, é isso que nós vamos ter que observar, que o empregador tem que estar ciente de que não basta ele acordar diretamente o que ele quiser com o empregado. Não, ele tem os limites legais e ele tem que respeitar. Bom, né? No nosso contrato, nós vamos colocar assim, por exemplo, no nosso contrato, a relação de trabalho, o Leandro vai trabalhar na empresa da doutora Melissa, a doutora Melissa entende que ele deva trabalhar 10 horas por dia, mas não receber horas extras. O contrato será problemático? De maneira completamente ilegal, né? Porque desrespeita a lei magna. A lei magna, exatamente. A Constituição prevê o horário. Então, eu vou poder ajustar com o Leandro a jornada de 4 horas diárias, de 6 horas diárias, ou até o máximo de 8, com até 2 horas de intervalo para repouso e alimentação. Fora isso, eu não posso extrapolar. Eu vou ter que pagar hora extra, mas mesmo assim dentro do limite, né? Vou poder acordar com o Leandro, então, um outro tipo de jornada, que agora por tempo parcial. Eu não quero uma jornada semanal de 44 horas. Eu vou, então, te contratar por tempo parcial, uma jornada de 30 horas semanais. A lei hoje permite, porém, não vou poder exigir do Leandro horas extras. Né? Agora, se eu contratar com o Leandro uma jornada de 24 horas, eu posso fazer hora extra até o limite das 30. No tempo parcial, que é o que prevê hoje. Então, assim, flexibilizou a nova legislação nessa parte do horário, há uma flexibilização, porém sempre visando o limite. O limite. A única exceção, e que eu tenho, que é uma norma de caráter especial, é o regime de 12 por 36. Que aí eu vou fazer vou colocar o meu posicionamento, que 12 por 36 na CLT hoje, conforme a legislação veio, ela pode ser adotada por qualquer segmento, por qualquer atividade,
E aí eu entendo que não, né? Se algum cliente, dependendo do segmento, por exemplo, atividade metalúrgica, vier sugerindo 12 por 36, né, mesmo que seja por convenção coletiva, isso é, ao meu entender, inaplicável. Não é possível, porque você vai colocar um empregado que trabalha no chão de fábrica, com um trabalho que é difícil, um trabalho que é pesado, botar ele 12 horas seguidas, você está correndo o risco de causar uma doença naquele trabalhador, que vai ficar horas seguidas numa máquina, em pé, às vezes com peso, né? E você está colocando em risco acidentes, né? Vai aumentar o seu índice de acidente, então o seu passivo aí tem um risco maior. Então, são coisas que tem que se analisar caso a caso. Mas, no caso da jornada, se tem uma flexibilização hoje para a contratação do novo empregado que entra. Tá? Os que já estão, direito tem que ser respeitado. Algumas coisas na lei nova vão poder ser aplicadas já de imediato. Outras coisas, para eu alterar o contrato de trabalho desse funcionário, eu tenho que chamá-lo, eu tenho que explicar, e essa alteração não pode prejudicar. Ela só pode vir para beneficiar. Não pode prejudicar o colaborador, o funcionário. De forma nenhuma. O empregado não pode ser aí prejudicado de jeito nenhum. Bom, nessa questão de prevalecer o acordado sobre o legislado, tem um acordo, vai ter o contrato de trabalho, tem a Constituição Federal, tem a CLT. Onde entra nesse cenário todo a convenção coletiva da categoria? A convenção coletiva, ela tem força de lei, ela se equipara à lei, né? Inclusive, há alguns entendimentos que dizem que nem mesmo a convenção coletiva pode ultrapassar o que prevê a Constituição e o que prevê as normas de organização da Organização Internacional do Trabalho, que são incorporadas ao nosso ordenamento jurídico, né? Então, elas são equiparadas à lei, elas têm força de lei, devem ser observadas. Por isso, as novas convenções coletivas que entram agora em discussão, elas têm que ter a participação de todo o empregador. Não basta agora ele ficar lá na empresa esperando saber o resultado, que geralmente é o reajuste, assim como o empregado. Ao empregado não basta ele só querer saber qual é o reajuste que ele vai ganhar da convenção no próximo ano. Isso já não basta, ele tem que participar das assembleias, ele tem que saber o que está sendo discutido. Por quê? Porque hoje, por exemplo, todo empregado sabe, é de conhecimento público, agora que todo mundo fala, que não tem mais a contribuição sindical, certo? Mas tem sindicatos montando assembleias, chamando os empregados e colocando, então, em substituição a contribuição que se perdeu com a reforma, outras formas de arrecadação que são, inclusive, mais pesadas do que a anterior. Isso pode vir na convenção coletiva. Pode vir na convenção coletiva. Sim. Ou os sindicatos podem fazer uma assembleia extraordinária especial só para tratar desse assunto. E se o empregado não for lá e votar, independente dele ser associado ou não, ele tem que estar presente. Então, tem que haver essa discussão e tem que saber, então, hoje, que a convenção coletiva, ela é de suma importância, tanto para o empregado como para o empregador. E esse hábito de tomar conhecimento de quando vão ser as discussões, quando vão se dar as reuniões, é muito importante, porque isso diz respeito a direitos tanto de empregado quanto de empregador. Depois que é assinado, depois que é firmado, terá força de lei. Então, vai poder ser cobrado. Aí o empregado não pode ir lá se opor à cobrança da contribuição, por exemplo. Né? Por quê? Porque teve uma assembleia, ele foi convocado e ele não compareceu. Ele vai ter que aceitar. Ele vai ter que aceitar, né? Senão ele vai ter que ir judicialmente brigar para se opor àquela cobrança. E aí fica mais difícil, porque hoje a convenção coletiva ela tem força reconhecida. Sim. O que eu percebo, doutor Rafael, é que tem muitas pessoas que estão entendendo, e acho que tem não tem uma informação correta nesse sentido, de que pelo fato
do acordado ter mais força do que o legislado, pode tudo. Não é bem assim, né? Tem que ser ser respeitado o que está dentro da Constituição Federal. Agora, não é porque, eu e o Dr. Rafael, nós vamos pactuar, nós vamos contratualizar, bom, nós vamos colocar aqui, nós acertamos, depois a parte que se sentir lesada vai acionar judicialmente. Não, com certeza. A questão da Constituição, ela deve ser respeitada. E é importante que se diga também que a reforma que foi feita, ela não alterou absolutamente nada dos direitos previstos na Constituição Federal. A questão de férias, 13º salário, FGTS, tudo isso. Tudo isso nada modificou. Às vezes passam aquelas correntes, as pessoas acabaram com o FGTS, ou acabaram com as férias. Mentira. Não, isso aí não tem como, né? Isso aí é cláusula pétrea da Constituição Federal, está previsto lá nos direitos do trabalhador, no artigo 7º, isso aí não modificou nada. E é impossível fazer qualquer acordo contrário ao que está na Constituição, né? Então, isso do acordado sobre o legislado são os pontos, isso que a doutora comentou, ou tem a questão da jornada de trabalho, né? Eventualmente, pode 2 horas de intervalo, ou tu pode ter meia hora. O intervalo entre um turno e outro, né? As férias, tu continua tendo 30 dias de férias. Mas tu pode fracionar em até 3, desde que um período seja de 14 e os outros, no mínimo, tenham 5 dias. Então, pode ter uma flexibilização maior, sim, mas existem ainda diretrizes que norteiam as relações de trabalho. Eu concordo muito com a doutora Melissa quando ela disse que tem que empoderar o funcionário no sentido de que ele seja um cidadão capaz de negociar o contrato de trabalho. Determinados empregos isso é muito possível, né? Agora, tem situações que ele fica vulnerável por conta da situação do direito potestativo do dono da empresa, de ter o poder de mando, e muitas vezes o funcionário não tem como se opor. Então, a orientação dada pela Melissa aqui eu acho que está muito correta no sentido de que tem que explicar para o funcionário. Aqueles contratos que a gente muitas vezes fala no direito do consumidor, que são de adesão, se os contratos de trabalho forem contratos padronizados, estandartizados, com cláusulas que não são efetivamente negociadas, o judiciário, para outras áreas, já flexibiliza. Eu tenho certeza que a Justiça do Trabalho também não vai interpretar como sendo apenas aquela disposição contratual. No direito civil, que a gente tem uma liberdade contratual muito maior, dependendo do tipo de negociação que se faz, se pode revisar o contrato. Eu não tenho dúvidas que, se o contrato de trabalho não for efetivamente uma negociação, ele vai também acabar sendo revisado na Justiça do Trabalho. Então, o acordado sobre o legislado tem que ter muita calma nessa hora. Não é simplesmente sair pactuando que se entende que seja o correto. Eu acho que é correto, não é bem assim, né? Ou principalmente impondo, né? Porque o acordado é um acordo, realmente. Envolve uma via de... mais do que uma parte, né? Uma via de mão dupla, né? Sim. Bom, nós finalizamos aqui a primeira edição do programa Cidade Aberta. Eu convido o Dr. Rafael e também a doutora Melissa para que continuem conosco, depois do espaço dos apoiadores. Então a gente terá a sequência da programação da TV Cidade e voltaremos ao longo da segunda edição do programa, então falando mais sobre as mudanças na legislação do trabalho e enfatizando a questão das férias, a questão também do intervalo intra-jornada, entre um turno e outro, melhor dizendo, e outros tópicos bastante importantes. Continuem na programação da nossa TV Cidade. A gente se encontra na segunda edição do Cidade Aberta, dando sequência à temática.